Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom ouvir um bom dia caloroso assim. Hoje a gente estava fazendo do jeito que a gente gosta, né? Estava ali atrás, comendo um negocinho, tomando um cafezinho. Mas vamos tomando nossos lugares para a gente começar o nosso culto público, o nosso culto comunitário. Hoje a gente está com um problema na nossa internet, então a gente está gravando o culto ao invés de transmitir online. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando a gente aí na internet. A gente está gravando o culto para disponibilizar na internet depois. A gente não conseguiu saber o que está ocasionando o problema, nem resolver. Mas a gente vai ver aí durante a semana o que está acontecendo. Mas depois a gente disponibiliza na internet tudo bonitinho. Caso você também queira compartilhar com alguém, queira assistir depois aquilo que a gente vai compartilhar aqui, queira mais uma vez ouvir o culto, assistir o culto, enfim. Mas hoje nós vamos prestar o nosso culto aqui à moda antiga, sem a nossa transmissão online, que é ao vivo. E hoje é o dia 3 de abril, isso mesmo, né? Estou errado não, né? Dia 3 de abril. E ontem, dia 2 de abril, foi um dia mundial para conscientização sobre o espectro autista. Por isso que eu estou de azul claro. Lembro agora do meu sobrinho, que faz parte do espectro autista. E para dizer que é um desafio nosso, que nós construamos uma comunidade acolhedora, abençoadora, para todos e todas, e especialmente para as crianças que fazem parte do espectro autista, mas não só as crianças, os adultos também. Mas que esse seja um desafio aí, que esteja no nosso horizonte. Eu acredito que hoje nós não temos ninguém com essa característica na nossa comunidade, mas se chegar alguém assim no nosso meio, que ela seja bem acolhida, bem assistida, bem cuidada, como todos e todas que fazem parte aqui da nossa comunidade. E um segundo aviso é que hoje nós não teremos ceia. Hoje tem bastante coisa, e além disso nós estamos entrando aí, chegando na reta final da Páscoa. Então no dia 17 de abril, que é o dia da Páscoa, o dia da nossa celebração, a gente vai celebrar a nossa ceia desse mês, tá bom? Então, que Deus nos dê graça essa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías. Hoje estamos retornando, aos poucos, mas estamos retornando com o trabalho com as crianças. Hoje, após o nosso culto, estamos retornando com o trabalho com jovens e adolescentes. Então hoje é um dia importante para nós, um dia de recomeços, de retomadas. Abre aí sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43, para lermos esse texto juntos, verso 16 até o verso 21. Para lermos esse texto juntos e começarmos o nosso culto. Verso 16 até o verso 21. O verso 16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O Senhor constrói caminhos, constrói nova vida, novas possibilidades para o seu povo, mesmo aonde a gente não as enxerga, amém? E Deus nos escolheu, nos separou para Ele e para que vivêssemos para a sua glória e para o seu louvor. Que conscientes disso,
de que o Senhor nos salva, nos livra, nos liberta, nos renova, nos restaura e abre novos caminhos para a nossa vida, para vivermos, para que Ele seja louvado. Então que façamos isso agora, louvemos ao nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos e temos, nessa manhã, mais um domingo, dia que o nosso Senhor ressuscitou. Quero te convidar a ficar de pé, para que nós oremos. Senhor, eterno Deus e Pai, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor proporcionou um novo e vivo caminho até o Senhor, que é o Teu Filho amado, que se entregou em nosso favor. Obrigado, 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 obrigado. Agradecemos pela vida, agradecemos pela salvação, agradecemos pelo cuidado. Obrigado, Senhor. Que Teu nome seja louvado essa manhã, que Teu nome seja engrandecido essa manhã, que com nossos corações gratos o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. A nossa vida como um todo está entregue em Tuas mãos, Senhor. Por isso receba a nossa vida e o nosso culto uma vez mais essa manhã. Que o Teu nome seja engrandecido em toda a terra, como será aqui essa manhã, e que o mundo veja a partir de nós quem merece o louvor, quem merece a honra, quem merece a glória por todas as coisas, que é o Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Nos receba agora em Tua presença santa. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Bom dia, igreja. Que você possa com o coração super alegre agora adorar o Senhor junto conosco. Amém? Vamos cantar sobre esse profundo amor de Cristo Jesus por nós. Nada nos separará. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, o Pai que Seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Derrama amor e graça e nos convida à Sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele pode devolver. Só Ele. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso
poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Amém. O Salmo 126 canta sobre esse Senhor, esse Deus que devolve, que traz de volta a vida aos corações. Cântico de peregrinação que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas Deus fez por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós adoramos a um Deus soberano, a um Deus poderoso, a um Deus santo. E não há nada que possa tomar o lugar dele em nossos corações, amém? Que esse amor tão profundo que nós cantamos agora venha nos encher. Temos uma canção que é nova, mas é bem fácil de aprender, é bem simples. Eu vou cantar com vocês para vocês conhecerem um pouquinho ela. Mas ela convida o Senhor a se mover entre nós nesse momento, a vir aqui com a presença dEle e com essa santidade nos tocar, com a grandiosidade dEle, que nós possamos contemplar essa grandiosidade e adorar ao nome do Senhor. O coro dela diz assim, ó: nós te adoramos, pois só Tu és santo, e não há nada que tome o Teu lugar. Nome sobre todos, Tu és poderoso, e para sempre Tu reinarás. É bem fácil, não é? Vamos cantar mais uma vez? Nós te adoramos, pois só Tu és santo, e não há nada que tome o Teu lugar. Nome sobre todos, Tu és poderoso, e para sempre Tu reinarás. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Toma o Teu lugar. A Ti nos rendemos, Jesus. Mova-se em nós. Mova-se em nós. Quebranta os corações. Quebranta os corações. A Tua presença é o que nos faz cantar. Nós te adoramos. Nós te adoramos, pois só Tu és santo, e não há nada que tome o Teu lugar. Sobre todos, Tu és poderoso, e para sempre Tu reinarás. Tu és bem-vindo aqui. Toma o Teu lugar. A Ti nos rendemos. A Ti nos rendemos, Jesus. Mova-se em nós, Senhor. Mova-se em nós. Quebranta os corações.
santo, só tu és santo. Te adoramos. Só tu és santo, só tu és santo. Teu nome é santo. Só tu és santo. Te adoramos. Nós te adoramos, pois só tu és santo. Não há nada, Senhor, e não há nada que tome o teu lugar. Nome sobre todos, tu és poderoso, e para sempre tu reinarás. Nós te adoramos, pois só tu és santo, e não há nada que tome o teu lugar. Nome sobre todos, tu és poderoso, e para sempre tu reinarás. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar mais uma vez. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Senhor, tu és tremendo, Pai. Diante da tua grandeza, diante da tua soberania, nós nos rendemos, Senhor. E nós só temos a te agradecer, ó Pai. Obrigado, Deus, porque com esse amor tão grande, tão profundo, que nos abraça, que nos convida à sua mesa, nos alcança. Mesmo diante de tanta grandeza, tamanha grandeza, o Senhor nos chama à sua mesa. Obrigado, Deus.
Do mundo à luz, tu desceste às trevas para meus olhos abrir. Tua beleza me fez louvar-te. Quero viver só por ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vindo do céu, humilhado na terra, pobre se fez por amor. Eterno Rei, exaltado e glorioso, preço tão alto pagou. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Não saberei jamais contar. Vi lá na cruz o meu pecado. Não saberei jamais contar. Vi lá na cruz o meu pecado. Não saberei jamais contar. Vi lá na cruz o meu pecado. Não saberei jamais contar. Vi lá na cruz o meu pecado. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Amém. Você pode se sentar. Amém. 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 Nossa salvação acontece por amor e por graça. Amém? O Senhor nos purifica de todo pecado
e nos perdoa de toda culpa. Amém? Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar a Renata para ir vindo aqui. E eu quero convidar também duas pessoas, porque eu quero te explicar um negócio rapidinho. Eu já vou convidando a Renata, mas eu quero convidar também o Serjão. Você mesmo. Você mesmo, é. E a Vivian, por favor. Vivian mesmo é assim. Eu quero te explicar um negócio rapidinho. E eu queria te convidar para orar junto comigo nesse momento. A gente já conversou algumas vezes, mas a gente viu a necessidade de reformular e reorganizar a nossa comunidade de fé. E a gente está fazendo isso, como a gente conversou, como conselho. Não é algo que o Davi, como pastor, está impondo à igreja e tudo mais. Foi uma percepção geral da liderança e que está sendo executada pelo conselho, pensada pelo conselho, estruturada pelo conselho, com muita calma, respeitando os processos, respeitando o tempo de cada um, respeitando o retorno à pandemia. Mas a gente está passando por uma reformulação na nossa comunidade de fé, uma reorganização. O ponto é reorganização. É o primeiro passo para a gente revitalizar a nossa comunidade de fé. E como a gente falou, a gente precisa trocar a roda com o carro andando. E um dos trabalhos que a gente precisa trocar a roda com o carro andando é o trabalho com as gerações, especialmente as novas gerações. E nessa nova formatação, essa nova organização da nossa comunidade, a gente vai ter algumas pessoas que são os membros do conselho, a princípio, como membros de certos setores da nossa comunidade, para pensar, para ajudar os líderes ministeriais a desenvolver os seus ministérios, a pensar o ministério de acordo com aquilo que o conselho está dirigindo à igreja, enfim. E teremos 5 áreas na nossa comunidade de fé, que cada membro do conselho vai cuidar de uma dessas áreas. E o primeiro que eu queria apresentar para vocês é a área de gerações. A gente tem um núcleo dessa temática na nossa igreja, que é o núcleo de gerações. O Serjão, que está aqui, ele é membro do conselho. Eu não sei se você sabe disso, porque o conselho não aparece tanto, mas o Serjão é um dos membros do conselho da nossa comunidade de fé, que dirige a nossa comunidade de fé. E ele é o responsável por esse núcleo na nossa comunidade de fé que vai trabalhar as gerações. Ele é o coordenador desse núcleo na nossa comunidade. E hoje nós estamos retornando, alguém lembra com o que a gente está retornando hoje durante o culto? Com as crianças. E para trabalhar com as nossas crianças, no Ministério Infantil, a gente convidou, o conselho viu a Vivian como um bom nome e a Renata para estar apoiando ela, para estar dando suporte. Então, a Vivian é a nova responsável, coordenadora do Ministério Infantil. Então, é importante que a gente dê apoio. Eu queria chamá-la aqui à frente, como chamei, para que você visse que ela está aqui com a gente, que ela está disposta, que ela, como a gente já conversou algumas vezes, né, Vivian? O trabalho é grande, mas qualquer questão sobre o Ministério Infantil e tudo mais, você pode conversar com essas pessoas. Elas vão estar organizando, vão estar pensando no ministério, vão estar pensando a forma como nossa igreja vê as crianças. E isso é um ponto importante, porque por conta do credo da nossa igreja é uma igreja credo batista, então para que haja batismo precisa haver fé, e para que haja fé precisa haver entendimento. Então as crianças não são batizadas e não são membros da igreja. E aí por muitas vezes, não só por causa disso, tá? Mas isso também ajuda. Muitas vezes as crianças ficam num lugar marginalizado dentro da comunidade, desprezado, e a gente quer mudar essa cultura, mudar essa realidade. Então a Vivian, a Renata e o Serjão estão aqui para ajudar a gente também, a igreja a pensar melhor o trabalho com as crianças, como a gente lida com as nossas crianças, e a gente vai fazer isso como comunidade. Então a líder do Ministério Infantil, a responsável, coordenadora do trabalho com as crianças, é a Vivian. A Renata vai estar dando suporte a ela e à comunidade no tema das crianças, e o Serjão vai ser o coordenador desse núcleo de gerações. Para isso eu queria chamar então a Renata que vai pregar para a gente hoje. Pode vir aqui, Renata, por favor. E eu vou pedir para a Renata orar e convidar você a orar junto com ela, pode ser? A gente hoje está voltando para o trabalho com as crianças. A gente tem poucas crianças, naturalmente a gente já tem poucas crianças, e hoje é o primeiro domingo que a gente volta com o trabalho com as crianças, então naturalmente vão ter poucas crianças mesmo, mas vamos orar por elas.
elas estão com seus responsáveis, né, com seus respectivos responsáveis. Mas vamos orar pelas crianças agora e orar pelo trabalho com as crianças, por esse retorno, orar pelo trabalho com as gerações. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. E a Renata, que faz parte disso, vai estar orando por ela mesma, pelo trabalho, por tudo. E eu quero convidar você a estender as tuas mãos para cá, num gesto simbólico mesmo, mas orando por essas pessoas, orando por esse trabalho, orando pelas crianças. Tá bom, Renato? Conduz a gente em oração, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse momento, ó Pai, que podemos desfrutar dessa comunhão aqui, entre os irmãos e irmãs, dos pequeninos aos maiores, dos mais novinhos aos mais experientes. Que felicidade, ó Deus, poder dividir com cada um de vocês esse dia e esse momento. Pai, que essa união, que esse corpo que é formado de tantos membros, um de cada forma, um com cada singularidade, que nós possamos crescer juntos, Pai, unidos, de forma natural, de forma orgânica, de forma, ó Deus querido, a manifestar o Teu reino entre nós, aonde estivermos. Abençoa, Deus querido, a cada um, Pai. Abençoa a cada um que tem se disposto, ó Deus querido, a realizar o trabalho. Aqueles que estão aqui, ó Pai, e também têm a disposição de estar em comunhão uns com os outros. E isso é o mais importante. Fortalece-nos a cada dia. Une-nos, ó Deus querido, que possamos estar, ó Deus amado, sim, ligados à videira, que é Tu, Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa-nos, ó Deus querido, nessa manhã. Abra nossos corações, abra as nossas mentes para a Tua palavra, porque é o Senhor, ó Deus querido, que tudo faz, tudo realiza, e nós Te louvamos por isso. Obrigada por olhar por cada um de nós, e assim como nós cantamos, ó Pai, Tu nos tiraste, ó Deus querido, lá, daquele lugar, e nos trouxe para o Seu reino glorioso de luz. E glórias a Deus pelo Teu nome. E em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Acho que não. Acho que eu vou conseguir me virar aqui sem pedestal. Tomara, né? Bom dia, Deus abençoe cada um, cada uma. Com muita alegria estou aqui hoje. E acho que o mais interessante que tem acontecido, né, nos últimos tempos é a gente estar fazendo essa leitura, né, que ela é meio que cronológica, né? A gente vai marcando os tempos bíblicos e a gente vai vivendo esses tempos bíblicos. E eu tenho gostado muito disso, porque nós estamos vivendo essa grande expectativa, né? A gente está caminhando para o maior acontecimento, né, do nosso calendário, que é a Páscoa, né? E é tão bom quando a gente está lendo os textos bíblicos e tendo essa expectativa no coração, compartilhando de alguma forma, né, muito distante, mas aquilo que os irmãos, né, vivenciaram naquela época, né, ao vivo e a cores, né, e a gente tem o privilégio de poder ler na palavra e ver o que estava se passando, o que estava acontecendo, né, e hoje a minha reflexão, pequena reflexão, vai ser no texto de João, vocês podem abrir a Bíblia, no capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Então, é João 12, do versículo 1 ao versículo 8. E aqui na minha Bíblia, esse texto ele tem como título, Jesus é ungido em Betânia. Gente, eu vou tirar a máscara, esqueci. É tão automático que a gente fica de máscara, né? Até esqueci de tirar. Então, vamos ler.
a partir do versículo 1, o texto bíblico diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sob os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali... gente, eu passei, né? Ou não? Não, passei. Até o outro. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu passei, desculpa. Eu me empolguei com o texto. Hoje, o tema dessa pequena reflexão que eu trouxe é sendo e fazendo. E esse tema eu tirei de um livro que eu estava fazendo uma releitura, que é o Obstinado Amor de Deus, do Brennan Manning. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o texto que o Davi separou para que eu preparasse essa reflexão. E aí, a gente percebe aqui pelo texto, né, como a gente falou, né, são 6 dias antes da Páscoa, né, a gente tem aí a cronologia bem cravada, né? E aí eu queria falar com os irmãos dessa questão do ser em detrimento do fazer. A gente sempre percebe que no nosso meio a gente sempre teve um pouco disso, meio que um tabu da questão do fazer. A gente valoriza muito o ser, né? O que nós somos, né? E a gente tem muito medo de, às vezes, cair na heresia das obras, né? De só fazer, só realizar, ou a questão mesmo farisaica, né? Daquilo do fazer por fazer, sabe? Aquele ritual, não, eu preciso fazer de tal forma, ou eu preciso ter um ritual. E a gente tem muito medo disso, né? E aí a gente percebe que há uma grande ênfase no ser, né? Mas e o fazer? E aí, a gente também, um outro medo que a gente tem é de ter a nossa autoimagem formada por aquilo que a gente faz. E a gente tem muito medo disso, né? De que aquilo que a gente faz determine aquilo que a gente é. Mas será que é só isso? Mas quem eu sou? Né? Quem eu realmente sou? O que eu realmente faço? E aí, olhando para esse texto, eu vi que se encaixa muito isso. Porque, antes da gente ir para o texto, eu quero dizer aqui de uma forma um pouco ousada que aquilo que a gente faz é muito mais decisivo e expressa muito mais a verdade essencial daquilo que nós somos em Cristo do que qualquer outra coisa. O que nós realizamos, as nossas ações, muitas vezes, elas falam muito mais alto do que qualquer outra coisa na nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, olhando para esse texto. E aí, começar com alguns pequenos questionamentos, né? O que eu sou se manifesta nas minhas ações diárias? E aí muito se diz que se você quer saber realmente no que uma pessoa acredita, né, não apenas escute o que ela fala, mas observe o que ela faz. Isso é uma coisa que a gente sempre escuta. E aí, a gente olhando para o texto bíblico, né, a primeira coisa que eu vi, eu falei assim, quem são os personagens dessa história? E aí, vamos ver, quem são? A gente conhece, a gente sabe quem eles são. Então, tem Jesus, tem Lázaro, né, tem Marta.
Maria e tem os discípulos também, né? Então, nós conhecemos aqui a maioria todos os personagens, podemos dizer. Nós sabemos quem eles são. Mas nesse texto, a pergunta que eu fiz para o texto é: o que eles estão fazendo aqui? As ações deles são um retrato do que eles realmente são? E aí, a gente lendo o texto, a gente verifica que sim. Né? Que aquilo que eles são é expresso através das ações realizadas aqui nesse texto. Marta, a gente nem precisa falar. Toda vez que a gente vê no texto bíblico, está falando. Marta é o retrato de uma serva. Então, ela sempre está servindo. Né? A linguagem de amor de Marta, com certeza, era atos de serviço. Né? Porque ela, sempre quando estava em comunhão, sempre quando se reuniam, ela era a que servia. Era ela, né, que estava ali. Lázaro, né, a gente pode ver no texto. Onde ele estava? Ele estava à mesa com Jesus. E isso mostra o quê? Ele queria estar próximo de Jesus. Ele queria ter um tempo de comunhão com Jesus. Ele queria estar perto do amigo, né? Desfrutar daquela companhia abençoada. E Lázaro, a gente sabe, né? A Bíblia fala que ele era um amigo muito chegado de Jesus, né? Maria, né? Maria a gente já conhece, né? Maria, da outra vez acho que até preguei e falei sobre ela, né? Ela sempre estava sentada aos pés de Jesus ouvindo, o que para a época era uma coisa até muito diferente, né? Porque geralmente eram os homens, né? Que sentavam bem próximos dos mestres, né? E ela sempre próxima aos pés de Jesus, ouvindo, prestando atenção, tanto que a irmã dela no outro texto, né, falou: você não vai me ajudar? Eu estou aqui fazendo tudo e você... Calma, Marta. Maria escolheu a melhor parte, né? Ouvindo. Assim como todos que estavam próximos de Jesus, Maria também estava ouvindo. Qual que era o pano de fundo aqui, gente? 6 dias antes da Páscoa. Jesus já estava comunicando para os seus discípulos: vou subir a Jerusalém, né? O Filho do Homem vai ser entregue. Né? Eu vou passar por isso, eu vou passar por sofrimento, vou passar, né? Esse templo será derrubado, né? Em 3 dias, né? Ele se levantará. E a maioria dos discípulos não entendia o que ele estava falando. Pedro chegava até nele e falava assim: ô Jesus, esse papo aí, ó, não está legal. Fala umas coisas mais animadas aí, né? Ai, não está. Né? O pessoal vai ficar meio assustado, né? E a gente sabe o que Jesus falou para ele, né? Então, na verdade, muitos que estavam próximos, Jesus falava as coisas, mas às vezes eles não estavam entendendo o que realmente significava essa subida a Jerusalém. E aí, eu lendo vários comentários bíblicos, eu achei muito legal um que falou assim, que Maria foi a única que estava ali, que teve a real percepção do sofrimento que Jesus estava caminhando para. Ela ouviu aquilo. Que percepção, ela ouviu aquelas palavras. Olha, ela compreendeu. Ela compreendeu o que ele estava falando. E agora, o que ela fez? Aí ela, dentro dos tesouros que ela tinha, ela foi lá pegar esse perfume, que a Bíblia fala que é caro. E aí eu falei assim, gente, o que perfume é esse? Eu fui pesquisar, né? Então, aí, o nardo, ele era um bálsamo muito raro, ele é extraído de uma planta nas regiões do Himalaia, via da Índia. Era uma coisa, assim, muito extravagante, muito cara, muito diferente. E aí eu vejo na atitude dela, o quê? Dentro dela, aquele amor, aquele sentimento que ela tirava, transbordando. E aí ela usa dessa ação, que é ungir. Né? E aí eu falei assim, eu preciso também saber, como é que é isso de ungir? Não faz parte da nossa cultura. E aí a gente vai ler a Bíblia, era algo muito utilizado, era culturalmente muito conhecido. Então eu vi, olha, quando você ungia a cabeça de um convidado que chegava na sua casa, era para prestar honra para ele. Né? Então, quando você ungia os pés de alguma pessoa que você recebia na sua casa,
significava que você era um hóspede muito bem-vindo naquela casa e que você trazia muita alegria. E outros, né, porque esse relato bíblico também a gente encontra em Mateus e Marcos, né? A unção que Maria fez foi completa, gente. Ela ungiu cabeça e aquilo derramou sobre Cristo. E ela também ungiu os pés. E aí o comentarista, o estudioso, falou assim que esse tipo de unção, raramente ela era feita. Primeiro porque era um perfume muito caro. Era uma extravagância muito grande que só talvez algum rei poderia receber uma unção dessa. Olha a percepção dessa mulher. E é tão lindo ver essa abundância que está dentro dela, né, que se materializou ali naquele bálsamo, naquela unção. E aí o texto bíblico fala que o que ela fez, né, encheu a casa. Todas aquelas pessoas que estavam ali sentiram aquele perfume. Todas aquelas pessoas puderam ver aquele momento de reverência dela. Ela prestando essa grandíssima homenagem para ele. Jesus, como se ela dissesse, Jesus, tu és o nosso rei. Olha a compreensão dessa mulher. Olha a compreensão dessa mulher. E o próprio Cristo, ele vai falar o que representou o que ela fez. Não é mesmo? Porque ela fez isso e quem estava na mesa começou os burburinhos, né? E ele fala. Várias traduções você vai ver. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Né? Porque era costume, não é? Ungir, né? Preparar o corpo quando vai se sepultar. E ela fez isso. Maria estava em completa sintonia com Cristo. E ela teve a maior ação naquele momento. E aí, eu lendo isso, eu me fiz a pergunta. Eu me transbordo naquilo que eu faço? O que tem dentro de mim está sendo transbordado aonde eu esteja? Como ela fez? Daquele perfume invadir todo aquele lugar. Daquele perfume. E aí eu li num outro comentário, eu falei assim, que estava escrito, falou assim, que Cristo se sentiu amado com essa unção. Ele pôde sentir todo o amor por ele. E aí eu fiquei me perguntando, eu me transbordo no que eu faço? Será que as pessoas elas estão percebendo, elas estão sentindo, elas estão vendo o que tem dentro do meu coração? Porque essas pessoas que estavam lá, elas viram. Mas, às vezes, a gente pode só ver. Porque teve gente que só viu, desculpa, mas não percebeu. E aí a gente vai ter que falar do Judas. E aí o que a gente pode dizer dele? Engraçado que quando eu estava pensando no Judas, eu lembrei de uma música do Emicida. Agora o Sérgio vai gostar. Ele diz assim numa música que... Eu vou pegar minha cola aqui para não errar, hein? Só um minutinho. Que nem todo mundo que tá, é. E nem todo mundo que é, tá. Nem todo mundo que estava sentado ali naquela mesa, vivendo aquele momento, percebeu o que estava acontecendo. Nem todo mundo que se diz está junto com a gente. E isso é uma verdade bíblica. Está aqui. Como é que pode, gente? Vamos falar de Judas. Judas era um discípulo. Judas andava junto com Jesus. Judas é uma testemunha ocular. Quantas coisas Judas viu Jesus realizar? Quantos milagres Judas viu Jesus realizar?
Cara, ele participava da plateia VIP. Ele estava lá. Ele teve mentoria aprofundada com Jesus. Ele estava lá. E ele estava sentado à mesa com uma prova cabal do poder de Jesus. Ele estava sentado à mesa com Lázaro. Que prova maior que isso? Cara, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. As pessoas queriam matar Lázaro, porque ele era a prova viva do poder de Cristo. E as pessoas queriam matá-lo. Porque não tem como você negar. O cara estava morto. Todo mundo sabe o que Cristo fez. Ele estava lá, Judas, sentado à mesa, com essas pessoas, com essa demonstração de amor. Mas o que ele viu? Qual ação que ele viu? Foi amor que ele enxergou ali? Foi uma honra, uma reverência? Cara, Jesus já falou, nós vamos subir para Jerusalém e o bicho vai pegar. Literalmente. E o que ele estava preocupado? O que ele foi falar? E aí a gente vai vendo que é uma dureza, uma incredulidade de coração, um coração insensível, porque olha para uma situação dessa e não enxerga a ação do Espírito Santo de Deus, não se vê a ação, o mover de Deus no momento daquele. Um momento que é tão glorioso, que Jesus fala, o que ela fez ficará como testemunho. Todas as pessoas vão, se lembrar disso. É muito importante. E sabe o que é pior? É que na impiedade dele, ele ainda usa de uns argumentos que, se a pessoa não está meio assim, fala, acho que ele tem razão. Será? Ele usa dos pobres. Ele usa de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para validar a crítica dele. Ah, não, eu estou fazendo aqui uma colocação, mas eu estou me legitimando em defesa daqueles que são mais vulneráveis, pobres. O texto bíblico já diz qual que era a intenção do coração dele. A intenção do coração dele não era ajudar pobre nenhum. A intenção do coração dele era roubar o dinheiro que fosse colocado na bolsa. E aí, olhando isso, eu falei, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Há muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que hoje estão com discurso, falando que são em defesa da família, da moral, dos bons costumes. E eles não estão nem um pouquinho interessados nisso, gente. É mentira. O coração dessas pessoas é o mesmo coração de Judas. É um coração cheio de tudo que não presta. Ganância, maldade. Coisas que a gente nem precisa ficar nominando aqui. Mas eles discursam e eles legitimam a fala dele usando do mesmo subterfúgio. Não estamos aqui em defesa da família e dos bons costumes e da moral. Olha as ações dessas pessoas. Somos não sei quem lá. O que eles fazem, gente? E o negócio é tão assim que nos outros relatos bíblicos você vai ver, o Judas contamina os outros discípulos, porque eles começam também. Cara, abre o olho, olha o que você está presenciando. Faltam 6 dias para a Páscoa. Nem todo mundo que está e nem todo mundo que está. Isso é um alerta para a gente. E outra coisa, a gente precisa se perguntar, quem verdadeiramente nós somos? Quem somos? Olha esse texto, olha quantos exemplos que a gente tem para seguir. A gente tem o exemplo de Lázaro. Cara, era amigo. Eu quero ficar sentado com Jesus. Eu estou à mesa com Ele. Eu quero desfrutar desse tempo com meu amigo. É um tempo precioso. Marta, eu amo, e minha linguagem de amor é serviço. Eu quero servir.
Gente, quem que não ama? Quem que não ama? Chegar numa casa e a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um bolo, ó, aquele que você gosta. Gente, cada fatia daquele bolo é uma prova de amor. Às vezes a pessoa não fala eu te amo, sabia? Porque a linguagem de amor dela não é verbalização. A linguagem de amor dela é fazer um bolo para você. Sabia? E Maria? O que a gente vai falar da Maria? Uma mulher que fez a leitura, que pôde compreender o que o seu mestre estava passando, e dentro do coração dela, e dentro do tesouro dela, falou assim, é isso que eu tenho para te oferecer, Senhor. É isso. Eu vou te ungir. Eu vou te ungir de uma forma que é tão rara, porque ela viu ali, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o nosso Rei. Mas o nosso maior exemplo, né, é o grande convidado, é o convidado de honra, é Jesus. Todas as ações de Jesus foram centradas na vontade de Deus. Todas as ações dele foram voltadas para Deus. Essa é a vontade do meu Pai. Eu faço aquilo que meu Pai pede. E as nossas? E as nossas? Mas, apesar de todas as nossas limitações, apesar de todos os nossos erros, apesar da nossa instabilidade, e como o Brennan Manning sempre fala, apesar de nós sermos vasos de barro, com os pezinhos meio capenga, mas nós vamos continuar andando. Sabe? Porque apesar de tudo que aconteceu, apesar de todas as ações, apesar de tudo aquilo que a gente realiza, no dia a dia, uma coisa é certa, a vontade de Deus vai se cumprir. Jesus vai subir a Jerusalém. Jesus vai ser recebido. Hosana, o bendito, ele vai montar no jumentinho. Ele vai entrar com honra. E ele vai passar por tudo aquilo que ele deveria passar por nós, por cada um de vocês. Porque tudo irá se cumprir. Não importa. E aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis. E até eu tenho a cola aqui para eu não errar, porque eu quero citar mesmo. Certamente que você realizará o propósito de Deus. Não importa como você está agindo, mas faz uma grande diferença se você serve como Judas ou como João. Faz uma grande diferença. Mas saiba que mesmo diante das nossas limitações, porque, gente, nós não somos imperfeitos. Ah, a Renata está falando, ela... Não, gente, eu sou imperfeita como vocês. Somos pecadores. Enquanto nós estivermos nesse corpo limitado, nesse tempo limitado, nós erraremos. Mas saiba que, apesar de tudo, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa instabilidade, apesar de tudo isso, Deus vai cumprir a sua palavra. Tudo irá se cumprir. Sendo e fazendo. Quem somos? O que estamos fazendo? Então, esse texto nos convida a fazer essa reflexão. O que está transbordando das minhas ações? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos continuar junto com Ele nessa caminhada até Jerusalém, sabendo que o dia glorioso chegará. E aquele dia que também estamos na expectativa em que o nosso Senhor voltará e nos buscará, acontecerá. Acontecerá. Apesar de tudo.
apesar de nós, apesar de todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, que a gente sabe que não está sendo fácil, mas a palavra dele vai se cumprir. Eu tenho muitas moradas. Eu vou, mas eu voltarei. E eu te buscarei. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Amém. Você pode se colocar em pé novamente? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. E quando a escuridão, quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor.
Amém? Marcharemos na coragem do Senhor, amém? Você crê nisso que você acabou de cantar? O Senhor está conosco e marcharemos com Ele. Que aquilo que somos, que aquilo da essência de Cristo que está em nós transborde as pessoas que estão à nossa volta, amém? Que essa semana seja uma semana de transbordamento daquilo que somos em Cristo. Que Deus nos dê essa graça, que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho e que a água viva que está no nosso interior jorre para regar as pessoas que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto bíblico que está em Filipenses, no capítulo 3, a partir da segunda parte do verso 4. Filipenses capítulo 3, a partir da segunda parte do verso 4. Está dito assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, os seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa caminhada, deixando para trás aquilo que ficou para trás e que é para ficar atrás, mas seguindo para o nosso alvo, para a nossa herança, para a salvação que nos espera. Que conheçamos cada vez mais a Cristo e que Cristo habite cada vez mais ricamente em nós, e isso transborde em nome de Jesus. Quero te convidar a orar. Depois que nós orarmos, nós encerraremos a música, o culto com a nossa música nova, cantando uma vez mais, mas eu quero te convidar a orar antes disso, entregando a sua vida, colocando a sua semana diante de Deus. Eu quero te dar um tempo para que você ore individualmente, pessoalmente, e depois nós oraremos em comunidade. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo em comunidade, obrigado por esse tempo em sua presença, obrigado por esse tempo com o Senhor, obrigado pela oportunidade de podermos celebrar a vida e adorar a Ti. E queremos nesse momento entregar a Ti o que há de mais precioso em nós, que é quem somos, para que aquilo que fazemos seja um reflexo de quem o Senhor é em nós, e para que aquilo que fazemos seja louvor a Ti, seja glorificação a Ti, seja motivo de agradecimento ao Senhor. Entregamos os perfumes mais caros que temos, tudo que
que temos, tudo que somos, queremos colocar diante do Senhor, para que o Senhor habite ricamente em nós, e a tua vida transborde a partir de nós, e regue, inunde todos aqueles e aquelas que estão à nossa volta. Que o mundo que nós vivemos, que precisa tanto do Senhor, seja inundado com o aroma daquilo que entregamos a Ti, da nossa vida. Que o mundo seja convocado e convidado, por meio desse aroma que o invade, a entregar a si mesmo também a Ti, a retornar para onde é a sua origem, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, que não vivamos mais nós, mas que o Senhor viva em nós, e que o Senhor manifeste a tua vida através de nós. Esse é o desejo do nosso coração para essa semana. Por isso entregamos tudo, por isso estamos diante de Ti entregues. Nos conduz, nos impulsiona, nos envia, nos leva, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Amém. Mova-se em nós, quebrando os corações. A presença é o que nos faz cantar. Nós te adoramos, pois só Tu és santo. Para sempre Tu reinarás. Só Tu és santo, Teu nome é santo. Só Tu és santo, Te adoramos. Só Tu és santo. Só Tu és santo e não há nada que tome o Teu lugar.
e para sempre tu reinarás. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, amém? Para na graça e na paz do Senhor Jesus.